Que ainda sobre gastos, a defesa do ex-presidente Bolsonaro explicou sobre os gastos revelados pela imprensa no último final de semana. De acordo com a defesa, são valores irrelevantes e que dizem respeito ao dia a dia da família do ex-presidente. Ainda complementa a defesa dizendo que Bolsonaro nunca utilizou o cartão corporativo. A gente tem um trechinho dessa explicação oferecida pela defesa do ex-presidente. Vamos acompanhar. Sempre custos pessoais. E sacava o que seria para ser pago sem CNPJ, por exemplo. Exatamente. Visando sempre a proteção do tomador de serviço. No caso, o presidente e ou a primeira-dama. O presidente nem validou senha do cartão corporativo dele. O cartão corporativo do presidente, reitero aqui, jamais foi utilizado. De uma vez por todas, vamos separar isso. Os custos de logística, gasolina de aeronave, gradios de evento, segurança dele, comida dos asas, que são os seguranças mais afastados, as esquinas. Isso faz parte da logística. Tem um cartão corporativo só para isso. O cartão corporativo do presidente da República jamais foi utilizado. Aí, de novo, né, Pavanato, aquela história entre o que é e o que parece ser. As coisas ficam muito confusas. E aí a gente chega no limite de ter que ficar explicando essas questões, ou seja, de um lado e de outro, o caos com o cartão. Eu acho que, em geral, existe um exagero de gastos por parte do poder público, né? Não é só o salário, são os privilégios, principalmente. São vários penduricalhos, várias formas que eles arranjam de cada vez ganhar mais, arrecadar mais. E daí não é só também no Poder Executivo, na Câmara de Deputados, principalmente no Poder Judiciário. Você tem envio seleto para os ministros do Supremo, você tem eles comendo lagosta, e as pessoas tendo que passar por apuros, muitas vezes, para pagar as contas. Então, assim, é um contrassenso. Nós temos o Poder Judiciário, para vocês terem uma ideia, um dos mais caros do mundo. Nosso Poder Judiciário é muito caro e muito pouco eficiente. Por quê? Porque os gastos com o Poder Judiciário não são gastos com aumento de eficiência, mas sim com aumento de privilégios, com aumento do conforto e do luxo dessa esfera do poder público. Então, a gente precisa mudar tudo, gente. Precisa de uma reforma administrativa, mas uma reforma administrativa para cortar gastos, para tirar o privilégio deles. Isso só vai acontecer quando nós tivermos realmente parlamentares comprometidos com a responsabilidade fiscal, o que, infelizmente, a maioria dos nossos parlamentares hoje não tem comprometimento nenhum. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu já garanto para vocês que isso não vai acontecer, porque o parlamentar que vier com essa ideia com esse discurso em suas campanhas, ele não vai ser eleito. E se eleito for e chegar aí, quiser agir dessa forma, não vai ter aliados, não vai aprovar a lei, não vai conseguir andar, vai ficar engessado e vai voltar atrás. Estamos no Brasil, onde o DNA da maioria dos brasileiros é de corrupção. E não adianta dizer que não, porque está provado. Mas daí, aqui nesse caso, mano, tem uma questão interessante que nessa coletiva juntou-se, não é? Vários tópicos numa única mensagem, mas aqui nessa coletiva a gente tem aquela questão envolvendo os depósitos e aquelas transações em espécie. E o que o Weingarten explica ali, para além de discriminar e enfatizar a questão do cartão corporativo, é também que não há um desvio de dinheiro ou a tentativa de ocultação do dinheiro, porque esses valores que foram divulgados pelos jornais no final de semana, que teriam sido depositados pelo Coronel Cid na conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, esse dinheiro é oriundo da conta do próprio presidente. E a explicação oferecida por ela, o argumento oferecido por ela, é muito bom. De que ela nunca pediu um cartão para o Bolsonaro, porque ele é pão duro, mano. É muito bom, né? E chama a atenção nesse caso, veja só, como fica evidente o nível de proximidade entre o ex-presidente Bolsonaro e o Mauro Cid, que é o ex-assistente dele
que está preso nesse momento preventivamente em função do escândalo de fraude do cartão de vacina. Porque a gente está falando do assessor que era o operador de boca de caixa do Bolsonaro. Bolsonaro nunca usou pessoalmente o cartão corporativo, porque quem usava por ele era o Mauro Cid. Então, vai ficar muito complicado essa separação. Parece já que há uma operação em curso para tentar blindar o Bolsonaro e dizer, não, tudo, se acontecer qualquer coisa, a culpa é do Cid, porque ele que operava o cartão, ele que ou seja, aquela coisa do boi de piranha, quando o cara era o braço direito operacional. O presidente da República, ele é obrigado a saber tudo que o assessor dele faz na vida particular. Não tem como saber. Esse é o mesmo argumento que os petistas usam para tentar blindar o Lula. Mas não pode só jogar palavras, tem que ter prova. O Lula teve provas. É o mesmo argumento dos petistas, Pavanato. Tem um pouquinho de criatividade para não ficar feio. Tem que ter prova, não é só falar, não. É igualzinho. Não tem como o presidente saber tudo que o assessor dele faz. É igualzinho, o presidente não sabia. Eu tenho como saber tudo que os meus amigos fazem, tudo que quem trabalha comigo faz. O presidente não sabia. Eu confiava nele de olho fechado, ele operava o meu cartão de crédito, mas eu não sabia. Vamos ser sensatos. Vamos parar de defender homens e defender situações. Vem a voz da sensatez. É a voz da sensatez, sim. O problema é que eu falo de um jeito que eu fui criada. Eu fui criada no sertão nordestino e lá ninguém tampa o sol com a peneira. A gente não precisa falar mansinho para ser a voz da sensatez, não. A gente precisa ser correta, coerente com os nossos discursos, com as nossas narrativas. A gente precisa agir de forma com que a gente prega, porque essa gente fala bonitinho e age de uma outra forma. Vamos parar de defender homens e defender situações, entendeu? Se o meu assessor faz merda, entendeu? Eu tenho um pouco de culpa, sim. Porque qual contratar alguém que é meu braço... Isso é verdade. Ao contratar alguém que é meu braço direito, eu vou falar, ó, se você fizer merda, vai respingar em mim. Tanto é que o cara tá lá preso. Então, essa coisa também. O Lula vem com esse discurso. Eu não sei de nada, eu não sou obrigada a saber o que o meu assessor fez. Então, é do meu amigo. Direito, caralho. Isso é verdade. Bom, mas aí você tá falando, Antônia, de responsabilidade política. E aí eu acho que ele realmente pode ter errado ao escolher o Mauro Cid como assessor. Agora, você falar em responsabilidade penal já é outra coisa. Que é o que o Mano tenta alegar aqui. Como se o Bolsonaro fosse responsável pelos crimes que o Mauro Cid cometeu. Tem diversas declarações do Bolsonaro ao longo do governo dizendo, se tem alguém que eu confio, é o meu amigo Mauro Cid. Pois é, errou na confiança. E aí, responsabilidade por ter errado nisso, ele tem. Agora, responsabilidade penal precisa ter prova. Não é só falar, não é só achar, não é só, parece que sim. Não, tem que ter prova. Direito penal é isso. Direito penal, você precisa ter materialidade para poder acusar alguém, que é o que você não tem até o momento. Tudo que o Bolsonaro disse, a respeito, inclusive, da questão da vacina, se comprovou verdadeiro. Ele disse que não tinha tomado a vacina mesmo, dizia isso publicamente, que não precisava do comprovante de vacina para entrar em outros países, e isso ficou comprovado. Então, por que ele iria falsificar um cartão de vacina, sendo que ele não precisava disso? Tá tudo comprovado, gente. Vou espremer o pano aqui, porque encharcou. Pelo amor de Deus. Diga, Antônia, pra fechar. É verdade, você entende de direito. Cara, estou falando que em relação à vacina, de fato, não faz o menor sentido. Se ele não precisava, se ele pregou a vida inteira que ele era contra a vacina, então não faz o menor sentido. Agora, todo o resto é preciso ser averiguado, gente. Pelo amor de Deus. Que investiguem. E